Nós vamos estudar o capítulo 2 dessa carta e nessa carta nós vamos continuar observando como é que o autor dessa carta nos ensina sobre a transformação que o Evangelho promove. De acordo com o que nós temos visto, o objetivo de Deus em enviar Cristo Jesus para morrer em nosso lugar era que ele tinha o objetivo de criar uma nova humanidade. Em Efésios capítulo 2, versículo 15, nós lemos que o seu objetivo era criar em si mesmo uma nova humanidade. Nós sabemos que pela narrativa do Evangelho, nós todos um dia estivemos longe do Senhor. Nós todos um dia andamos afastados dele. E o dia que nós somos aproximados de Cristo Jesus, de Deus por Cristo Jesus, nós somos transformados. Aquilo que era passado fica para trás e eis que tudo então se faz novo. E essa novidade de vida, essa vida transformada é aquela que nós somos chamados para viver, mas não somente como indivíduos. Nós não somos apenas chamados para viver uma nova vida enquanto indivíduos. Nós somos chamados para viver uma nova vida como comunidade. E o nome que o autor dessa carta dá para essa comunidade, ele diz que essa é uma nova humanidade. Sim, somos todos humanos, sim, mas nós somos resgatados por Cristo Jesus e porque estamos sendo transformados, nós vamos viver essa humanidade tal como Deus planejou para que ela fosse. E na semana passada nós observamos que o ponto de partida do autor é demonstrar que quando nós entendemos esse evangelho da salvação, quando nós entendemos que Cristo Jesus ele morre no nosso lugar, ele dá a sua vida por nós, porque nós éramos pecadores, ele assume o nosso pecado e morre naquela cruz, ele paga a nossa dívida, ele paga a nossa culpa, e quando ele morre no nosso lugar e ele ressuscita, ele paga pelos nossos pecados e nós somos convidados a viver com ele. E quando nós entendemos essa realidade, tudo começa a mudar na nossa vida. E a primeira coisa que muda na nossa vida é a nossa identidade. Nós não somos mais marcados por ideologias, nós não somos mais marcados por filosofias, nós não somos mais marcados por preferências, nós somos marcados pela cruz. Em Cristo Jesus nós temos a nossa identidade sendo feita nova, nós temos uma nova identidade. Nós somos seguidores de Cristo. Nós somos chamados para viver o Evangelho de Jesus Cristo, como indivíduo e como comunidade. O ponto de partida do entendimento que nós temos de nós mesmos agora é diferente. Nós já não olhamos mais para fora, nós não buscamos informações externas a nós mesmos, mas a nossa identidade ela é marcada pelo fato de que nós fomos resgatados por Cristo Jesus. E na semana passada nós percebemos que o ponto de partida dessa nova humanidade é uma identidade nova, uma nova forma de se enxergar, de se ver. Nós somos feitos novas criaturas. E agora, quando nós invadimos o mundo, nós não somos mais pessoas que são definidas por suas profissões. Nós não somos médicos, nós não somos enfermeiros, engenheiros, nós não somos vendedores. Nós somos cristãos. Nós somos resgatados por Cristo Jesus e como seguidores de Cristo nós invadimos o mundo. Enquanto nós trabalhamos como médicos, enquanto nós trabalhamos como engenheiros, enquanto nós trabalhamos como professores. A marca da nossa identidade, aquele ou aquela que somos, ela é primeiro definida pela cruz e então por todo o mais. Porque o que realmente importa para nós é ser reconhecido, é sermos reconhecidos como seguidores de Cristo. E essa nova humanidade que Deus propõe em Cristo Jesus transforma tudo e Ele começa transformando a nossa identidade. E nós começamos a perceber que esse evangelho promove transformações incríveis. E não somente na nossa identidade, mas ele também promove uma transformação na nossa história. Quando nós entendemos Cristo Jesus, quando nós recebemos o evangelho da nossa salvação, a nossa história é completamente transformada. Não apenas temos uma nova identidade, nós temos uma nova história. E essa é a história que Deus quer escrever nas nossas vidas. Essa é a história em que Ele quer demonstrar, por meio da qual Ele quer demonstrar a sua graça. E essa nova história é o que nós vamos observar na mensagem de hoje, no texto de hoje. Em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, nós vamos encontrar essa transformação. A transformação da nossa história. Porque um dia
Jesus Cristo nos deu vida. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. O ponto de partida do apóstolo Paulo nessa carta, nesse ponto da mensagem, é que não apenas nós fomos transformados, mas nós tivemos uma transformação miraculosa. Uma transformação de quem sai da morte para a vida. Um milagre acontece nas nossas vidas quando nós entendemos o Evangelho. E a nossa história é completamente transformada, como se alguém estivesse ressuscitando dos mortos e voltando a viver. O Evangelho transforma tudo, transforma a nossa identidade, transforma a nossa história. E da mesma forma que Jesus Cristo divide a história entre antes e depois dele, a nossa história é dividida em antes e depois dele. Porque ele muda tudo. Tudo aquilo que ele toca, ele transforma. E a nossa história é completamente transformada a partir do momento que nós entendemos quem Jesus Cristo é por nós. E nós vamos perceber então que quando Deus resolve salvar seres humanos, Ele decide transformar seres humanos. Quando Ele resolve salvar, Ele resolve transformar. Ele não tem a intenção de simplesmente aliviar o seu sofrimento. Ele não tem a intenção somente de tirar das trevas. Ele não tem a intenção somente de tirar do lamaçal do pecado. Ele quer transformar a sua vida e Ele começa transformando a sua identidade e a sua história. O Senhor Jesus Cristo, quando nos encontrou, Ele transformou tudo em nós. E no texto que nós vamos observar hoje, o apóstolo Paulo vai fazer uma lembrança de quem nós éramos antes de Cristo Jesus, quando nós não conhecíamos o Evangelho, quando nós não tínhamos ainda ouvido a mensagem da salvação, ou quando ainda não tínhamos recebido essa mensagem. E pensando no nosso passado, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, em Efésios capítulo 2, versículo 1, vocês estavam mortos. Vocês estavam mortos. Da perspectiva de Deus, nós todos um dia estivemos completamente mortos. Isso não significa que não existia vida em nós. Não significa que nós não estávamos procurando muitas coisas nessa vida. Significa que naquilo que se refere a Deus, nós éramos espiritualmente mortos. Nós não conseguimos enxergar realidades espirituais diante de nós. Nós não conseguimos enxergar a verdade de Deus diante de nós. Naquilo que se refere a Deus, nós éramos mortos. Nós não tínhamos condições naturais de ultrapassar a nossa morte espiritual. Nós estávamos condenados em um estado de vida que era ignorante da verdade de Deus, que era ignorante da verdade do Evangelho. E nós não tínhamos condições por nós mesmos de ultrapassar a condição de mortos. Nós poderíamos estar com a sensação de que nós éramos cheios de vida, que nós tínhamos muitos planos. Nós podíamos ter a sensação de que estava tudo indo muito bem, mas da perspectiva de Deus, nós éramos como um pedaço de um galho removido de sua árvore. As folhas podiam ser verdes, mas não existia vitalidade. A morte era certa. Não tinha fruto, não tinha crescimento, não tinha continuidade. Só existia um decadente processo de decomposição. A princípio, quando você olha para as folhas verdes de um galho recém-removido de sua árvore, a sensação que você tem é que ali ainda existe vitalidade. Mas nós sabemos que, desconectados da seiva, esse galho está morto. E a nossa vida, antes de conhecer o Evangelho, era exatamente assim. Podia até parecer bonito para outras pessoas, mas estava desconectada da fonte da vida. E por estar desconectada da fonte da vida, não teria fruto,
não teria flores, somente decadência e podridão. Ele diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Existia no nosso ser, no nosso modo de viver, transgressões, violações do ideal de Deus. Existiam pecados, ofensas cometidas contra Ele. E Ele diz que nós costumávamos viver dessa forma, porque estávamos mortos, nós não estávamos conscientes da quantidade de agressão e violação que existia na nossa vida. Nós estávamos violando a lei de Deus e o caráter de Deus a todo momento. Nós estávamos ofendendo a sua dignidade a todo momento. E esse era o modo de vida que nós tínhamos. Esse era um modo de viver. Estar morto não era um estado, era um modo de vida, de distância de Deus, separado de Deus, distante dele. Mas não era apenas isso, esse estado de estar morto, esse modo de vida que é desprovido de vitalidade espiritual. Ele é descrito de 3 maneiras nesse texto. Primeiro, ele diz o seguinte: vocês costumavam seguir a presente ordem deste mundo. Em outras palavras, o que o apóstolo está dizendo é que nós estávamos acostumados a viver de acordo com a construção social dos nossos dias. Nós olhamos para o lado e nós vemos as pessoas vivendo de uma determinada maneira, falando de uma determinada maneira, se vestindo de uma determinada maneira, descrevendo ideologias e visões políticas e filosóficas. E nós nos comparamos a isso e vivemos de acordo com isso. Alguém diz politicamente correto e nós falamos sim. Alguém diz revolução, nós dizemos sim. Alguém diz resistência, nós dizemos sim. E nós estamos dentro dessa construção social. E quando nós olhamos para o lado, nós nos entendemos como comum, como normais. Porque quando olhamos para o lado, sempre tem alguém que, do nosso ponto de vista, é pior do que nós. Mas quando nós estamos vivendo segundo essa construção social, nós começamos a usar a régua do outro para avaliar quem nós somos. Sim, eu erro, mas não tanto quanto aquela pessoa. Sim, eu faço coisas erradas, mas eu não sou um bandido, eu não sou um ladrão, eu não sou um político corrupto. Porque a régua que eu uso para avaliar é a régua que essa construção social me dá, que é a presente ordem desse mundo. Esse mundo, ele tem uma direção, ele caminha na direção da distância de Deus. E enquanto nós estamos vivendo de acordo com esse mundo, nós não conseguimos nem perceber o quão distante esse mundo anda de Deus e quão distante dele ele quer chegar. Tudo o que nós conseguimos ver é que aquilo que está ao nosso redor parece normal, parece que é assim. E os valores que nós usamos, e os valores que nós adotamos, são todos construídos em volta de nós. E essa sociedade que constrói esses valores culturais, que tem essa construção social de valores, ela define o certo, ela define o errado à medida que ela entende o que é certo e o que é errado. E nós começamos a definir certos e errados baseado naquilo que nós vemos em volta de nós. E quando nós estamos mortos, nós somos insensíveis à quantidade de coisas que essas construções sociais fazem para ofender a dignidade de Deus e quem Deus é. O quanto essas ideias e ideologias pervertem a verdade de Deus. E porque nós não temos um crivo para avaliar, enquanto mortos, nós basicamente seguimos a correnteza. Talvez alguém no meio dessa construção social se levante: isso não está certo, não devemos fazer assim, mas devemos fazer de uma outra maneira. Mas ainda assim, nós vemos uma continuidade de distanciamento de Deus, onde Deus não é importante, o que Deus fala não é importante, quem é Cristo Jesus e quem se importa. E quando nós estávamos mortos, nós estávamos lá, nós vivíamos isso. Essa era a realidade da nossa vida.
Tudo o que nós tínhamos era aquilo que a nossa sociedade em volta de nós dizia que era certo e que era bom. E como boas ovelhas de presépio, nós seguíamos o nosso caminho. Nós estávamos seguindo o curso desse mundo. O que nós não sabíamos é que o curso desse mundo, esse sistema de oposição a Deus, ele era coordenado por alguém. Nós não sabíamos que ele não era um sistema neutro de construções ideológicas, que, na verdade, aquele que está por trás dessas construções sociais, ele é chamado de príncipe do poder do ar, que em outros lugares é chamado de diabo ou Satanás. Ele é o agente de oposição a Deus e é ele quem controla esse sistema em última análise. E que aquilo que acontece nessas construções sociais, nessas ideologias que parecem tão bonitas, que nós adotávamos, que nós queríamos que fosse a definição da nossa identidade, na verdade era um sistema muito bem coordenado por alguém que promove aquilo que leva à distância de Deus. Ele está debaixo da coordenação de alguém cujos interesses é mentir, roubar e destruir. Alguém que quer trazer destruição. E se você presta atenção nas ideologias que nós vemos, nas construções sociais dos nossos dias, o que nós vemos é um sistema organizado de destruição de valores cristãos, de valores que são afirmados por Deus. Seja na família, na educação dos filhos, no valor da honra. E esse sistema que aos poucos, essas construções sociais que aos poucos vão ganhando espaço na nossa mente e coração, eles são coordenados por alguém que quer ver esse distanciamento do Senhor. E quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós não conseguimos enxergar isso. Nós achávamos que essas construções elas eram as respostas para tudo. Nós acreditávamos que a educação era a salvação do ser humano. Se os seres humanos forem educados o suficientes, então eles serão bons. E nós vemos doutores sendo corruptos. E nós vemos centros acadêmicos inteiros maculados pelo plágio. Nós vemos a distorção de tudo aquilo que a gente acredita como bom acontecendo em pessoas altissimamente educadas. Aos poucos isso ia entrando na nossa vida e tudo aquilo que era produzido por essa estrutura social se tornava a nossa identidade, se tornavam os nossos alvos e os nossos objetivos e sem perceber, todos nós um dia estávamos seguindo o curso desse mundo e esse mundo estava sendo dirigido por Satanás e nós estávamos sendo levados para longe do Senhor. As estruturas sociais, as construções sociais, as ideologias promovidas por esse mundo não são neutras. Não são neutras. Elas são coordenadas por um agente que em tudo o que faz se opõe a Deus, se opõe à verdade de Deus e promove destruição. Esse príncipe da potestade do ar, ele diz que é o Espírito que nesse momento está atuando naqueles que vivem na desobediência. Nesse momento, ele está atuando naqueles que querem viver a sua transgressão e o seu pecado. Quando nós olhamos para a realidade do nosso mundo, e como aos poucos as nossas construções sociais estão nos levando para longe dos ideais de Deus. Da perspectiva do Evangelho, nós sabemos exatamente o que está acontecendo. Existe um sistema organizado por uma força opressora, contrária a Deus, que leva esse mundo, que está cego para a verdade do Evangelho, para longe de Deus. Mas o que nós precisamos lembrar é que todos nós, um dia, estávamos exatamente nesse lugar. Nós estávamos mortos. Nós seguíamos o curso do mundo porque era tudo o que a gente achava que tinha por fazer.
Mas por que então alguém gostaria de entrar em um sistema como esse? Por que alguém gostaria de viver em um sistema de distanciamento de Deus, que se afunda nas suas misérias? Paulo responde essa pergunta dizendo: outrora todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos do nosso coração. Era isso que a gente queria. Em última análise, eu e você éramos egoístas. Nós seguíamos a construção social dos nossos dias porque, em última análise, ela nos favorecia. Nós tínhamos liberdade para extravasar os nossos desejos e as nossas vontades. Nós encontrávamos nesse sistema liberdade para os nossos desejos, liberdade para as nossas vontades. Nós encontrávamos o contexto perfeito para viver do jeito que a gente queria. Porque no fundo, quando nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós acreditamos que qualquer forma de controle é uma forma de restrição de liberdade, sem saber que estávamos escravos dos nossos desejos, que éramos escravos dos sistemas desse mundo, e que nós não tínhamos liberdade a não ser para concordar, que nós tínhamos liberdade senão somente para vivermos escravizados pelas nossas próprias vontades. Quer sexo? Faça o quanto quiser. Com que gênero você preferir? Quer viver uma vida de lascívia? Quantas vezes você quiser. Quem se importa com as crianças mesmo? Deixa que elas nascem, sejam criadas pelas avós. Quem se importa com a vida, se não com seus próprios desejos? Cuida da tua vida, é teu corpo, tuas regras, faz o que você achar melhor. Você tem que fazer o que é melhor para você, você é o centro do mundo. Você tem que escolher você. Você tem que lutar pelos seus desejos, você tem que conquistar as suas coisas. Você é o centro do seu mundo. Se ninguém cuidar de você, quem vai? E nós vamos ouvindo essa voz, que vai nos colocando no caminho da destruição, com palavras doces, que encantam o nosso ouvido. Mas no fundo, nós adotamos isso. Porque nós somos egoístas. Porque faz bem para mim. Eu faço o bem pelo outro porque faz bem para mim. Ajudar os outros é tão bom para mim. Esse sistema de oposição a Deus, essas construções sociais, são coordenadas por um agente muito perspicaz, que aos poucos conduz a humanidade para longe do Senhor. E porque nós éramos todos egoístas, todos centrados em nós mesmos, nos nossos desejos, nós não tínhamos nenhum problema de continuar seguindo. Essa era a história de todos nós. Essa é a história de cada um de nós. Não importa quando o Senhor te encontrou. Quando você olha para a tua história, é isso que você encontra. Um egoísta procurando oportunidades para satisfazer os seus próprios desejos. Um egoísta marcado pelo desejo próprio, mesmo nas boas ações. E as Escrituras chamam isso de morte. Isso é morte, isso não é vida. As Escrituras chamam isso de morte. E Paulo termina por dizer que, como os outros, nós éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Deus não estava irado com o nosso tipo de comportamento porque Ele é um tipo de Deus vilão, que quer manifestar a sua ira porque Ele é mau. A verdade é que, porque éramos muito maus, porque vivíamos de uma maneira completamente desonrosa a Ele, nós merecíamos a sua ira.
A verdade é que nós merecíamos viver longe dele. Nós merecíamos receber dele ira e destruição. E ele era um Deus poderoso o suficiente para conseguir fazer com que essa ira se manifestasse em nós. Ele era justo o suficiente para manifestar a sua ira. E como receptores da sua ira, nós ainda diríamos, ele tinha razão. Nós éramos ruins, maus, perversos. Até mesmo as nossas bondades tinham segunda intenção. E nós merecíamos a ira. Nós merecíamos a morte que nós estávamos vivendo. Porque nós estávamos andando de acordo com as construções sociais desse mundo. Nós estávamos andando de acordo com Satanás que coordena essas construções. E nós queríamos mesmo era satisfazer as nossas vontades. Nós éramos egoístas. Talvez você olhe para você mesmo e diga assim, nossa, eu nem me achava tão ruim assim. Eu tenho uma novidade para te dar. Quando você usa a régua da construção social e a bondade do outro ou a maldade do outro para avaliar a sua própria maldade ou bondade, você sempre vai achar alguém pior que você. E você sempre vai ter a falsa sensação de que tudo está bem. Porque quando você olha para o lado, você encontra pessoas piores que você. Mas quando nós usamos a régua da bondade de Deus, que é infinita, eterna, abundante, nós sempre seremos faltosos. Nós nunca seremos bons o suficiente. E eu tenho mais. Da perspectiva de Deus, não existe mais morto e menos morto. Morte é uma medida só. Não importa se você tomou 5 litros de veneno ou 50 ml de veneno. O resultado é morte do mesmo jeito. Essa régua social que a gente acaba usando para se avaliar e para olhar no outro como nós estamos bem, da perspectiva de Deus, é morte do mesmo jeito. É morte do mesmo jeito. Estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós contaminados pelo veneno do pecado. Alguns mais, alguns menos, mas todos mortos. Porque no final das contas não dá para morrer mais. O que Paulo está dizendo é que antes de Cristo Jesus, estávamos todos mortos. Todos mortos. Não importa quão bom você acreditava que era. Não importa quão bonzinho você acreditava que era. Da perspectiva de Deus, você estava morto. A verdade é que quando nós conhecemos o Evangelho de Cristo Jesus, nós entendemos o que isso significa. Nós não temos noção do que significa errar uma única só vez com uma pequena mentirinha. Nós não entendemos o quanto isso é ofensivo para Deus. Mas talvez tenha um princípio que possa nos ajudar a entender isso melhor. Talvez o grau da gravidade da nossa ofensa, ele fosse melhor entendido quando nós entendêssemos, ou quando nós entendemos o grau da santidade daquele que nós estamos ofendendo, ou o grau da dignidade daquele que nós estamos ofendendo. Se hoje você estivesse andando numa rua e encontrasse um cachorro sem dono,
e um pouco incomodado com a quantidade de pulga aparente naquele peludo, você o empurrasse com o pé e pedisse para que ele saísse, alguém fizesse um vídeo de você fazendo isso e colocasse no Facebook, muitas pessoas ficariam muito bravas com você. Talvez alguém dissesse que você é um agressor de animais. Talvez alguém ficasse extremamente ofendido com aquilo. Mas se alguém fizesse o mesmo vídeo de você, chutando uma criança mendiga na rua, pedindo comida, você seria preso. Embora o movimento de empurrar com o pé tenha sido o mesmo, a dignidade daquele que foi ofendido é maior. A dignidade da criança é maior que a do cachorro. E porque a dignidade é maior, a ofensa é maior. E agora eu pergunto para vocês, qual é o tamanho da dignidade de Deus? A dignidade de Deus não se pode medir, ela é infinita e ela é eterna. E talvez para as outras pessoas tenha parecido um mero empurrão, mas aquele que recebe tem sua dignidade infinita e eterna, e quando eu violo a sua dignidade, eu crio com ele uma violação de alguém que tem uma dignidade eterna, e por consequência, a minha ofensa é também igualmente eterna. Por isso não importa se foi uma mentirinha ou um assassinato, da perspectiva de Deus, nós ferimos a mesma dignidade. Isso não significa que não existam pessoas piores do que outras pessoas. Significa apenas que da perspectiva espiritual não existe menos morto. Estávamos todos mortos. Nós ofendemos a eterna dignidade de Deus e por isso somos eternamente culpados. E porque somos eternamente culpados, não tem nada que a gente possa fazer na nossa pequenez e finitude que possa resolver a nossa dívida com Ele. Nós somos condenáveis. Por natureza, nós éramos merecedores da ira de Deus. Nós merecíamos a ira dele. Nós merecíamos destruição. Mas essa não é a nossa história, não é verdade? Essa não é a nossa história. A nossa história foi transformada. Nós temos uma nova história para contar. O nosso presente foi transformado porque nós lemos o seguinte: todavia Deus, Ele poderia ter ficado inerte, Ele poderia ter deixado que a gente estivesse onde estávamos, Ele poderia ter nos abandonado, mas não. Não, Deus, sendo rico em misericórdia e com grande amor que Ele nos amou, com a misericórdia que Ele tem, Ele diz: você merecia ira, você merecia destruição, mas eu amo você e eu vou dar para você aquilo que você não merece. Eu vou oferecer para você aquilo que você não tem como comprar. Eu vou dar para você de graça aquilo que você não tem condição de conquistar. Não tem como resolver seu estado, você está morto. Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que Ele nos amou, Deus, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Quando nós entendemos o Evangelho, que Cristo morre na cruz, no nosso lugar pelo nosso pecado, que nós estamos livres da dívida do pecado em Cristo Jesus, então nós recebemos essa mensagem, Deus nos dá vida, Ele realiza o maior milagre de todos, Ele nos ressuscita. Ele pega aquele que está morto e Ele dá vida. Quando nós estávamos mortos em nossas transgressões, não quando nós éramos bonzinhos nas nossas bondades, não quando nós éramos religiosos e íamos na igreja, não quando nós líamos livros e ouvíamos músicas evangélicas no carro. Ele está dizendo, quando nós estávamos mortos nas nossas transgressões, quando nós éramos desobedientes, quando nós o importunávamos com a nossa vida, quando nós violávamos a sua dignidade, quando nós nos opunhamos a Ele. É nesse momento em que no nosso coração existia ódio, existe amor da parte de Deus, existe graça e restauração da parte de Deus.
E ele diz ainda mais: Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós fomos ressuscitados com Cristo. Da mesma forma que Cristo morre no nosso lugar, Ele ressuscita. Quando nós entendemos o Evangelho, nós ressuscitamos com Ele, nós ganhamos vida espiritual com Ele. Nós somos transformados e a nossa história muda por completo. E quando você olha para a sua história, você consegue perceber aquilo que aconteceu antes de Cristo e depois de Cristo. Aquilo que Ele fez na sua vida transformou a sua história. Você vivia de acordo com esse mundo. Você seguia as orientações de Satanás. Você era egoísta, merecedor da ira, mas Deus te amou profundamente, enviou Cristo para morrer no seu lugar e te deu vida. E agora, o que passou, passou. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus, chamado para viver em novidade de vida, uma outra história, uma história de completa transformação. Nunca me esqueço de um jovem, adolescente, quando passava pelo período mais crítico da sua rebeldia em casa. Tudo o que ele queria fazer, ele tentava demonstrar que ele era como um dos seus heróis, o Wolverine. Ele era rebelde, brigão, boca suja, batia nas pessoas, na escola se comportava como um ogro. No terceiro colegial ele conseguiu a reputação de ser o pior aluno da escola. E no período entre o final do terceiro colegial e o início do cursinho em uma outra cidade, ele conheceu a Jesus Cristo. Teve sua vida transformada por Ele. Ele termina o cursinho como um dos melhores alunos, faz o vestibular, volta para a sua cidade, fazer faculdade, entra numa faculdade, numa universidade pública, bem colocado, e as pessoas o reconhecem e dizem: esse é o Daniel de Jesus. Era um menino que as pessoas olhavam e diziam: esse é uma pessoa transformada. Mas a cidade era pequena. E um dia os amigos da faculdade encontraram com os amigos do terceiro colegial. Falaram: eu tenho um amigo que estuda lá. Quem? O Wolverine? Não, o Daniel, o de Jesus. Como assim? Os amigos que o viram rebelde, brigão, agressivo, não conseguiam acreditar que aquele rapaz era agora um homem transformado, vivendo uma nova história. Uma nova história. Uma vida de transformação. E aquela transformação na história daquele jovem serviu como testemunho para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça. Quando a nossa história é transformada do modo como Deus quer transformar, essa transformação atesta a graça de Deus. Olha ao seu redor. Só tem gente ruim do seu lado. Só tem gente acabada pelo pecado aqui dentro. Mas todos resgatados por Cristo Jesus. Não porque eram especiais, não porque eram melhores, não porque conseguiam enganar a sociedade com a sua bondade aparente. Na verdade, eram mortos, mas foram resgatados por Cristo Jesus e tiveram suas vidas transformadas. As suas vidas são completamente transformadas. E essa transformação demonstra a incomparável riqueza da sua graça. Para pensar na tua história e naquilo que Deus está construindo na sua história, no quanto Ele já transformou a sua vida e o quanto da sua vida
testemunha a graça dele. Nós não somos a última bolacha do pacote. Nós não somos os santarrões que faziam tudo bonito. Nós éramos mortos em nossos delitos. Nós somos agraciados. A única diferença entre nós e aquelas que a nossa sociedade poderia descrever como piores pessoas, a única diferença é que a graça de Deus nos encontrou antes de nós chegarmos naquele estado. A graça de Deus nos resgatou. Talvez você tenha conhecido a Cristo Jesus quando você ainda era uma criança e o Senhor transformou a sua vida no começo, antes dela estragar muito. Acredite, ainda assim a sua vida foi protegida e transformada. Nós não temos condições de imaginar onde nós iríamos parar se a graça de Deus não tivesse encontrado a nossa vida. Se nós não tivéssemos entendido o Evangelho e a graça dele. Nós não somos melhores que ninguém. Nós somos resgatados. Nós somos redimidos. A nossa identidade foi mudada por Cristo Jesus. E agora nós estamos vivendo uma nova história. E para viver uma nova história, o Senhor muda o nosso propósito. Enquanto as pessoas que estão mortas nos seus delitos, nos seus pecados, eles seguem o curso desse mundo. Eles vivem de acordo com as coordenadas de Satanás, que eles vivem de uma forma egoísta. O Senhor nos tira desse caminho, nos coloca nas regiões celestiais em Cristo Jesus e nos dá um outro propósito. Nós temos um outro foco na vida. Nós temos uma outra missão na vida. Nós não queremos mais seguir o caminho desse mundo. Nós não queremos mais viver para satisfazer os nossos desejos. Nós não queremos uma vida egoísta. Nós queremos viver outra coisa. E para nos ensinar esse novo propósito, o apóstolo Paulo diz o seguinte: vocês foram salvos pela graça. Vocês foram agraciados por Deus. Vocês foram removidos do império das trevas e vocês foram transportados para o império da sua luz. E isso acontece por meio da fé, quando você recebe o Evangelho. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. É um presente que Deus dá. Não é algo que nós construímos, é um presente. É um presente de Deus. E ele diz: não por obras para que ninguém se glorie. Não era por mérito seu, não eram por coisas boas que você ia fazer, não era por sua aparente obediência, não era por sua lealdade a qualquer sistema, nada disso. Essa salvação, essa transformação não acontece por nada do que nós fazemos, mas por aquilo que Deus faz por nós em Cristo Jesus. Nós apenas recebemos pela fé e quando nós entendemos quem Cristo é e finalmente contemplamos a beleza do seu sacrifício, nós nos rendemos a Ele, nós entregamos a nossa vida a Ele e nós somos completamente transformados. E não existe qualquer glória em nós mesmos nisso, nós não somos melhores que ninguém. Nós somos resgatados, nós somos redimidos. Mas isso não significa que nós somos colocados nas regiões celestiais com Cristo Jesus para ficarmos lá, de estátua, de anjo. Para ficar lá com pessoas que entenderam a mensagem do Evangelho. Nós temos um novo propósito. E Paulo descreve o novo propósito do seguinte modo: porque nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Nós somos completamente transformados. Nós somos feitura dele. Ele mesmo nos moldou. E nós somos realizados em Cristo Jesus com o objetivo de fazer boas obras. E aqui está a beleza do Evangelho. Nós não conquistamos a salvação por fazer coisas boas, mas porque nós somos salvos, nós vamos fazer. Ninguém vai ser mais ou menos salvo porque faz mais ou menos coisa. Salvação não é uma conquista da balança cósmica. Não é algo que nós vamos trabalhar para adquirir, é algo que nós ganhamos. E porque nós somos eternamente gratos pela salvação que Ele nos oferece, nós respondemos a esse Deus com boas obras.
Ao invés de seguir o curso desse mundo, nós vamos viver os valores do reino de Deus. Ao invés de andar de acordo com as coordenadas de Satanás, nós vamos ouvir a sabedoria divina. Ao invés de buscar satisfazer os nossos desejos de maneira egoísta, nós vamos viver de forma a atender outras pessoas. Boas obras. Nós vamos servir outras pessoas, porque o centro do Evangelho não sou eu. Porque o centro do Evangelho não sou eu. Cristo Jesus é. Cristo morre por nós. Ele nos redime e agora, porque somos gratos, nós vamos viver para sermos testemunhas dessa salvação. Nós vamos demonstrar com a vida transformada que nós vivemos, que essa salvação que nós falamos, que nós proclamamos, ela é real nas nossas vidas. Para que outras pessoas, olhando para nós, consigam perceber quão grande é a transformação que Ele opera nas nossas vidas. E nós vamos viver para influenciar, impactar, cuidar, transformar a vida de outras pessoas. Eu acho muito legal que o apóstolo Paulo não define boas obras nesse texto. Porque se o apóstolo Paulo tivesse dito, para fazer boas obras, vírgula, isto é, cuidar de idosos, cuidar das crianças, ajudar os que têm fome, nós faríamos disso uma lista no estilo checklist e nós iríamos, já fiz, estou de boa. O fato dele não ter definido exatamente o que ele quer dizer com boas obras, nós entendemos pelo contexto que é tudo aquilo que promove essa graça de Deus. E nós fazemos boas obras quando nós invadimos o nosso trabalho com os valores do reino e nós vivemos a sua ética. Nós realizamos boas obras quando nós usamos os valores do reino e atendemos aqueles que estão em necessidade, cuidamos dos enfermos. Quando nós atendemos pessoas em sofrimento em volta de nós, quando nós deixamos o egoísmo da nossa vida antiga de lado e nós passamos a viver em comunidade, porque essa nova história que o Senhor quer construir em nós é uma história de transformação das nossas vidas, mas é também uma história de transformação de todas as pessoas que estão em volta de nós. Nós queremos que essa transformação chegue a outras pessoas, impacte outras pessoas, para que outras pessoas possam viver essa nova humanidade, que tenham sua identidade transformada, sua história transformada e vivam essa transformação conosco. Mas essas boas obras o Senhor preparou de antemão para que a praticássemos. Foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos deu um novo propósito e é Ele que espera que você viva de acordo com esse propósito. Ele espera que você viva. E a grande pergunta que eu tenho para você então é: como essa transformação que Deus realizou na sua vida é visível para aqueles que andam com você? Como é que você tem demonstrado essa transformação na prática de boas obras? Como é que o teu caráter e a tua conduta têm manifestado essa transformação? Sim, nós não somos a última bolacha do pacote, nós éramos todos ruins, é verdade. Nós nunca conseguiríamos nos salvar por coisas boas que pudéssemos fazer. Mas uma vez que fomos redimidos por Cristo Jesus, nós somos chamados para viver de boas obras. Boas obras nunca vão me levar à salvação, mas a salvação vai me conduzir a viver essa vida de boas obras. Como a sua vida tem demonstrado essa transformação? Como a tua vida tem demonstrado o que Deus fez por você? Será que as pessoas, quando olham para a tua história, eles veem a história de alguém transformado? Será que as pessoas, quando veem o teu comportamento, eles veem o comportamento de alguém que foi resgatado? Será que as pessoas, quando olham para o modo como você vive, elas encontram o seu Senhor? Eu acho que o que eu quero dizer, para encerrar essa mensagem, é que a nossa história no Evangelho não tem a ver com as nossas qualidades. Não tem. Nós não éramos pessoas boas. Nós não éramos melhores do que ninguém.
Na verdade, quando Deus passa a régua na humanidade, Ele diz, não sobra nenhum, está todo mundo morto. A nossa história no Evangelho não é sobre performance, não é aquilo que nós vamos fazer para conquistar alguma coisa, não é aquilo que nós vamos produzir para alcançar alguma coisa. Na verdade, a nossa história no Evangelho é sobre a graça de Deus, que resolveu resgatar um pecador perdido como eu e me dar a vida. Eu não merecia, eu merecia a ira de Deus, mas Ele me concede graça. É um Deus tão amoroso que, ao invés de entregar o que eu mereço, Ele me dá o que eu não mereço e me convida a viver com Ele. E nisso que Ele me convida a viver com Ele, Ele diz, vamos viver junto uma nova história, vamos viver essa transformação. A graça de Deus superabundou em nós. Onde havia muito pecado, superabundou a graça e Ele transformou a nossa vida. Porque a nossa história no Evangelho é uma história de transformação. Quem nós éramos e quem nós somos. A nossa identidade foi transformada, a nossa história foi transformada e o nosso propósito também. Nós queremos viver a transformação do Evangelho. Nós queremos viver o melhor que Deus tem para nós, porque nós sabemos que a alternativa é morte. Nós sabemos que a alternativa é perdição. Não existe nada melhor do que andar com o Senhor. Não existe nada melhor do que reconhecer sua grandeza e viver de acordo com ela. Não existe nada melhor do que viver as boas obras para os quais o Senhor nos chamou. Nós fomos chamados com esse propósito. E é isso que nós queremos viver. Transformados. Transformados pelo poder do Evangelho. Nós queremos transformar o mundo. É isso que nós acreditamos. Nós acreditamos que, como comunidade, nós somos chamados para inspirar a transformação que o Evangelho promove. E essa é a transformação que o Evangelho promove. Nova identidade, nova história. Essa é a nossa história no Evangelho. Quem nós éramos, quem nós somos e o que o Senhor quer fazer de nós. Vamos orar?